Fala, líder! A cada dia que passa, parece que os dias ficam cada vez mais curtos. Muitas coisas acontecem no nosso meio e a era digital faz com que a gente tenha muitas informações em tão pouco tempo. Será que essas facilidades, como a era digital, só nos trazem benefícios? Mas o que acontece é que a nossa lista de tarefas ela vive crescendo diariamente. E isso dá uma sensação de que a gente precisa concluir tudo. Mas isso leva a um grande problema, que é a procrastinação. A procrastinação, ela pode ser definida como uma espécie de resistência mental, um tipo de bloqueio, sem que precise de um motivo lógico ou específico para isso. Apenas o simples fato da gente ter que realizar uma tarefa, por mais simples que ela seja. A nossa mente, ela dá um valor muito maior para as recompensas que a gente recebe agora, em detrimento das recompensas futuras. E isso acontece por um motivo bem simples. O eu de agora, ele está em discordância com o eu do futuro. Vou dar um exemplo bem simples. Eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer minha pizza com borda de catupiry e calabresa. Eu sei que eu preciso fazer o meu TCC, mas eu prefiro olhar Netflix. Eu quero aprender outro idioma, eu quero saber inglês, mas eu prefiro que meu amigo me ligue e me convide para sair, para tomar uma cervejinha, um chopinho gelado. E entre outras coisas, para tudo é assim na vida. Tudo a gente deixa para depois, a gente vai postergando, e só que quando chega no outro dia, a gente se sente culpado, porque a gente não fez aquilo no outro dia anterior, ou quando era para ser feito. Esse ponto em que a gente deixa pro outro dia para fazer as coisas ou alguma tarefa que era importante é porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele busca exclusivamente por uma satisfação momentânea. E naquele momento, até parece uma decisão sábia, uma decisão correta, a gente deixar para fazer depois. Só que no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, isso vai trazer um sentimento de culpa, um sentimento de frustração, justamente pelo fato da gente não ter conseguido executar o que a gente precisava fazer da forma que a gente queria, ou com a maestria que a gente queria. E geralmente a gente deixa as coisas importantes, as tarefas, para fazer lá pelos 90 do segundo tempo, justamente por a gente pensar que é a melhor forma de ser executado por causa da pressão que o nosso cérebro nos impõe. Mas e por que é tão difícil mudar esse posicionamento? Alguns dos motivos que fazem a gente procrastinar é achar que a gente às vezes tem muito tempo para fazer uma tarefa, às vezes a gente procrastina por não gostar do que vai ser feito ou precisa ser feito, como por exemplo um TCC. Eu sei que eu preciso fazer esse TCC, mas o assunto que eu peguei para fazer ele não é muito legal, não estou curtindo muito, mas precisa ser feito, e quando vê tu acaba deixando lá para os finalmente. E outros também é às vezes por uma tarefa ser muito complexa. E por ela ser complexa, a gente na nossa mente acaba tornando isso muito impossível. E então a gente acaba procrastinando e deixando lá pro final, ou às vezes nem fazendo a tarefa. E eu tenho, por exemplo, eu mesmo. Eu muitas vezes procrastino. Tem tarefas que eu preciso fazer diariamente, seja da minha faculdade, seja do meu trabalho, seja pelo simples fato de fazer uma leitura, ou, por exemplo, fazer academia. Eu sei que eu preciso fazer mais exercícios por questões de saúde e eu não faço. Só que eu sei que eu preciso fazer aquilo e acabo deixando de lado. Com o ato de procrastinar, além dele fazer com que a gente não execute tão bem as nossas tarefas, pode também alterar o nosso estado de desconforto psicológico, muitas vezes desenvolvendo sentimentos como depressão e estresse. E esses sentimentos, eles vêm motivados por alguns fatores, como por exemplo a culpa, a perda de produtividade, muitas vezes vergonha, e até pelo fato de a gente não conseguir cumprir com os nossos compromissos e responsabilidades. Ao invés de ter esses pensamentos negativos, quando tu te identificar que está procrastinando, o bom é a gente parar naquele momento e refletir. O que eu posso fazer para mudar isso? Aceita e reconhece o que aconteceu.
entende que isso foi um aprendizado e que agora tu tá pronto para fazer acontecer e fazer ainda melhor. É importante eu deixar claro aqui que cada um de nós tem o seu próprio tempo. Cada um de nós tem um ritmo diferente do outro. Seja em casa, seja no trabalho, seja praticando um hobby. Cada um de nós tem um certo ritmo. E esse ritmo, ele tem que ser respeitado. Não adianta tu te cobrar demais por uma coisa que tu não consegue ir além. Porque assim, dessa forma, tu vai estar prejudicando a tua saúde mental. Eu sou um próprio exemplo disso. Antes de eu começar a conversar com o Casão e o Doda sobre a ideia do canal, e antes mesmo desses assuntos de desenvolvimento pessoal chegarem até mim, eu procrastinava demais, me cobrava demais sobre as coisas. Eu tinha tarefas da escola, tinha tarefas do trabalho para fazer, tinha tarefas em casa e eu me cobrava demais. Só que ao mesmo tempo que eu me cobrava demais e estava prejudicando minha mente, porque eu acabava ficando muito estressado e frustrado com as coisas, eu acabava também não tomando nenhuma atitude. Ou seja, tinha coisas por fazer e eu não fazia. Eu não fazia porque eu sempre postergava, deixava para o próximo dia e nunca acontecia. E cada vez mais e mais a minha mente ia piorando. Até que aconteceu num ponto em que eu decidi mudar. Decidi começar a tomar atitudes, fazer as coisas acontecerem. E isso, aos poucos, vai mudando a situação num todo. E tem vindo mudando desde então. Se procrastinar é tão ruim e a maioria das pessoas sabe disso, por que a procrastinação está presente na maioria delas? No próximo vídeo, a gente vai trazer algumas ideias para te ajudar a parar de procrastinar. Se tu gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, diz aí nos comentários o que tu achou dele, curta também ele e compartilha com os amigos. Esse é o Líderes da Mente. Vamos juntos formar uma legião de líderes. Até a próxima!